Boa noite, igreja. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês nessa noite tão especial, numa semana tão especial. Sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele já tem ministrado, palavras tremendas, ontem pela manhã, à noite. E a minha oração é para que esse rio de cura que começou a fluir, desate sobre as nossas casas, nossas famílias, e flua ainda mais intensamente. Amém? Antes de iniciar a palavra, deixa eu só dizer algo para vocês. Foi avisado no Fique por Dentro desta semana, nós divulgamos, no final de semana que vem, sexta e sábado, nós estaremos ministrando um seminário chamado Amizade com o Espírito Santo. Quero te incentivar a fazer esse seminário, a desatar um novo tempo de intimidade com o Espírito de Deus na sua vida, ter novas experiências com o Espírito. Sei que ficou um pouquinho em cima da hora, mas ao final dos cultos, aqui na Semana da Família e no domingo também, tanto aqui como nas extensões, será possível fazer a sua inscrição. Amém, queridos? Deixa eu contar 3 histórias para vocês que estão na Bíblia. Queria que você acompanhasse ou abrisse a sua Bíblia, isso vai ser projetado aqui. 1 Samuel 19, 11 e 12. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe que não está aqui no texto. Mical, mulher de Davi, era filha de Saul, que estava perseguindo o futuro rei de Israel, estava perseguindo Davi. Ela se coloca ao lado do seu marido para defendê-lo, ela entrega o seu marido sem saber se ele voltaria, para que a vida dele fosse poupada, e ela entra em atrito com o pai dela, em nome do amor da vida dela. Segundo texto, ainda dentro dessa história envolvendo Davi e Mical. Davi também casou-se com Enoã de Jezreel, e as duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, de Galim. Nessa fuga de Davi, ele fica bastante tempo fora, e provavelmente Saul, crendo que Davi morreria, que ele conseguiria matar Davi, ele entrega a sua filha a outro homem. Outro texto, 2 Samuel 3, 15, 16. Diante disso, Isbosete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Lembram-se, ela tinha sido entregue a este homem chamado Paltiel, tinha construído uma vida em conjunto com ele, uma vida conjugal. Esse homem era tremendamente apaixonado. Você não vê na Bíblia, muitas vezes, principalmente naquela cultura, um homem com essa atitude. Quando ela é tirada dele, ele a segue chorando pelo caminho, até que o general manda que ele volte, e aí ele tem que voltar sob pena de ser executado. Mas um homem apaixonado, ela tinha construído uma casa, e ela é tirada desta casa, porque o rei Davi a queria de volta. 2 Samuel 6,16, Davi já está como rei de Israel, já está reinando. Mical tinha voltado para ele à força, e aí acontece o seguinte, 2 Samuel 6,16, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observa de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. 2 Samuel 6, 20 a 23. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Eu quis contar essa primeira história envolvendo um nível de relacionamento conjugal, relacionamento marido e mulher.
E é a questão que foi levantada aqui, nós vamos abordar em seguida. Segunda história. 2 Samuel 14, 22 a 24. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei. E disse Joabe: hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Contexto mais amplo, queridos, sobre essa história entre um pai e um filho, Davi e Absalão. Um dos filhos de Davi tinha violentado, estuprado a sua meia-irmã, que era irmã de Absalão. E, naquela revolta, Absalão mata o seu irmão Amnon. E, por causa disso, ele foge da presença do rei. E fica muito tempo afastado. E o rei sente saudades. Se você ler toda a história, uma história linda. Porém, aqui nós vemos que, diante do pedido do general Joabe, o rei permite que Absalão volte e fique mais perto, volte para Jerusalém, mas ele se recusa a receber o seu filho. Terceira história, Gênesis 45, de 1 a 5. A essa altura, José já não podia conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então a primeira história, queridos, trata de uma questão, de um conflito envolvendo marido e mulher. A segunda história, um conflito envolvendo um pai e um filho. E aqui um conflito, na terceira história, envolvendo irmãos. O que há em comum nesses três conflitos, nessas três histórias? Todas elas tratam, de alguma forma, sobre a questão do perdão, de como nós somos chamados a lidar com essas questões de perdão. A primeira história, nós vemos alguém que não conseguiu superar a amargura, não conseguiu superar a mágoa, os traumas, as dores, e tomou a decisão por fechar-se. E o resultado disso, de não liberar o perdão, a dedução, a inferência é clara, é que aquela mulher não pôde ter filhos. Houve um impacto até no seu físico, aquela amargura que ela preferiu guardar dentro de si. Na segunda história, entre Davi e Absalão, nós vemos um perdão, se nós podemos chamar, e eu creio que isso existe, um perdão parcial, um perdão superficial. Porque Davi permitiu que Absalão chegasse um pouco mais para perto, tivesse um pouco da sua dignidade restituída, mas ele disse: não, eu não quero vê-lo, eu não quero recebê-lo, eu não quero encontrá-lo. E o resultado foi uma tragédia que se seguiu. Porque quando nós nos entregamos ao caminho do perdão, nós temos que ir até o fim. Este homem, filho de Davi, Absalão, acaba se levantando numa rebelião contra o seu pai. Ele acaba sendo morto pelo exército do seu pai. E finalmente, a terceira história linda que a maioria de vocês conhece, de José. José é filho de Israel, foi vendido ao Egito, traído por seus irmãos, passou por humilhações terríveis. E Deus o honra a sua fidelidade, o coloca no posto mais alto da terra, depois do governante do Egito, depois do faraó. Ele era o homem mais importante da terra na sua época. E ele é então honrado, e aí Deus tem os seus caminhos e faz com que os seus irmãos estejam diante dele. E para encurtar a história, aquilo que nós lemos aqui, ele se revela aos seus irmãos, e ele poderia ter mandado executar os seus irmãos. Antes disso, ele fez alguns testes para checar o coração dos seus irmãos, mas ele faz a opção, ele toma a decisão
de enxergar de uma outra maneira, e ele libera perdão totalmente. De um lado, você viu Mical com o seu ventre atrofiado, com o seu útero atrofiado. Na outra história, você vê que o conflito não resolvido terminou em uma tragédia. Mas aqui, por causa do perdão, uma nação é estabelecida. Israel, como nação, não existia. Havia uma família e uma promessa. Mas porque este homem José decidiu liberar perdão, ali no Egito, aquela família se multiplica e se torna uma nação grande, numerosa. Queridos, o Senhor está nos chamando, nesta noite, a tratar com essas questões de perdão. A família pode ser o lugar mais livre do mundo, pode ser o melhor lugar da terra, mas pode ser o pior também. A depender das decisões que nós tomamos. E por que nós estamos falando de perdão no contexto de família? Porque família, entre os âmbitos, as esferas de relacionamentos interpessoais, é o lugar onde nós temos um maior potencial de ferir e de sermos feridos. E é por isso que nós precisamos levar em consideração isso, porque a nossa decisão dessa noite pode transformar a nossa casa no melhor lugar do mundo, e se ela já é um bom lugar, ela pode ser melhor ainda. E se algo não está indo bem, pode haver uma mudança no seu destino e na sua história, como pessoa e como família. Você está comigo nisso? Você quer viver melhor? Amém? Eu sei que quando a gente começa a falar sobre perdão, algumas pessoas se fecham e dizem, eu já tentei perdoar. Talvez você dissesse, você não conhece o meu cônjuge, você não conhece o meu marido, você não conhece a minha mulher, você não sabe o que os meus filhos fizeram para mim, você não sabe o que os meus pais fizeram para mim. Realmente eu não sei a história da maioria de vocês, mas eu sei de um Deus que me capacita a perdoar. Não existe, na minha opinião, queridos, nada mais difícil do que perdoar. Deixa eu ilustrar a razão pela qual eu tenho essa convicção. Capítulo 10 de Lucas é bastante conhecido para todos nós aqui na igreja, é a base que nós temos para esse tempo de casa de paz, e justamente dentro desse texto em que Jesus envia os seus discípulos, nós podemos pensar algumas verdades. Lucas 10, primeiro verso 1, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Verso 9, Jesus dizendo, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Verso 17, os 70 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Você vê aqui uma missão desafiadora, Jesus enviando seus discípulos, e certamente houve a necessidade de fé para isso. Você concorda comigo? O Senhor, por exemplo, você que é semeador da paz, você está sendo enviado, você para entrar numa casa e proclamar o novo tempo, e proclamar o reino de Deus, e proclamar cura, e proclamar libertação, você precisa de fé, sim ou não? E você certamente pede para o Senhor, me dá fé. Eu tenho pedido, tenho visto alguns milagres acontecendo nos lugares onde eu estou entrando nesse período de casa de paz, mas eu confesso para vocês que é desafiador, e eu tenho que orar bastante e pedir fé. Não consta, pelo menos até onde a gente leu, que os discípulos tenham ficado assustados e tenham recusado a tarefa. Não, eles foram e voltaram alegres, como nós vimos aqui. Mas há outro momento, aqui no Evangelho de Lucas mesmo, em que algo interessante acontece. Lucas 17, de 3 a 5. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Já parou para pensar que Jesus enviou os seus discípulos para fazer milagres, para curar os enfermos, para expulsar demônios, talvez para ressuscitar mortos. E a gente não lê que eles estão pedindo fé, eles foram animados debaixo dessa missão do Senhor. E aqui Jesus dá uma outra missão para eles, de perdoar sempre. 7, você sabe que na Bíblia é o número da completude, da perfeição. 7 vezes no dia, é o tempo todo. Diante do desafio de perdoar sempre, eles pedem fé. Ou seja, perdoar sempre é mais difícil do que curar enfermos e expulsar demônios. Porém, é possível. Quando? Sempre. Sempre é possível perdoar. A grande questão, queridos,
Não é, será que eu vou conseguir perdoar? Porque diante das tragédias que muitas vezes nós vivemos, e eu sei que no auditório, como esse aqui, com algumas centenas de pessoas, há verdadeiras tragédias pessoais. Todos nós temos as nossas questões envolvendo o perdão. Não há pessoa que não passe por essa existência sem ter que tratar com esse assunto dentro da sua casa, dentro da sua própria vida. Mas há histórias mais, nós vamos dizer, mais trágicas, com contornos mais difíceis. E às vezes as pessoas dizem, será que eu vou conseguir perdoar? E mais uma vez eu quero dizer, essa não é a pergunta que deve ser feita. A pergunta é, será que eu quero perdoar? Algumas vezes pessoas vieram me pedir ajuda nessa questão, dizendo, pastor, eu já tentei, mas eu não consegui perdoar. E Deus me deu uma chave um tempo atrás, justamente a chave que é a resposta dessa pergunta, será que eu quero perdoar? E aí eu faço a pergunta para a pessoa, você quer perdoar? E se a resposta é, sim, eu quero, eu digo para essa pessoa, então diante de Deus, você pode estar tranquilo, voltar à comunhão com Ele, deixar que a graça trabalhe em você, a capacidade de perdoar. Porque você só não vai conseguir perdoar se você disser, Senhor, eu não quero perdoar aquela pessoa, eu prefiro não perdoar. Sempre que a pessoa diz, eu quero perdoar, e aí nós oramos com ela, levando-a a tomar a decisão, mostrando para ela que o perdão reside muito mais numa decisão, numa escolha, do que num sentimento, a pessoa termina por perdoar. A questão é que o engano, que normalmente tem prendido as pessoas, e aqui eu quero trazer, sobretudo para o âmbito familiar, eu não consigo perdoar, o que ela fez para mim foi muito grave, eu não consigo perdoar. Quando a pergunta é, você quer perdoar? Se você está aqui nessa noite, já tentou, não conseguiu. Se você disser ao Senhor, eu quero perdoar. Eu quero dizer que há um mover do Espírito Santo te respaldando, para que você consiga concluir essa tarefa. Amém? Agora, o que pode nos ajudar a perdoar? Ontem, o Amarildo trouxe aqui uma chave para o relacionamento familiar, ter uma revelação de quem é Jesus. Hoje eu quero seguir nesse mesmo rio que o Amarildo mencionou antes. A tarefa dificílima de perdoar se torna mais fácil quando nós temos uma revelação do amor do Pai. Eu poderia dizer que o caminho para perdoar, o caminho do perdão é uma revelação do amor do Pai. Bom, sabendo que perdoar nos faz viver muito melhor, e sabendo que para isso nós precisamos de uma revelação do amor do Pai, porque nem sempre nós conseguimos caminhar nessa direção. Sabe por quê? Porque a nossa visão a respeito de Deus, a concepção que nós temos de Deus como Pai, muitas vezes é manchada pelas nossas experiências traumáticas, principalmente as experiências que nós tivemos com o nosso pai terreno. E eu costumo dizer, principalmente nessas gerações mais novas, na falta de experiência com o pai terreno, nós vivemos uma geração onde normalmente o pai não está presente literalmente, ou se ele está presente dentro de casa, ele não cumpre o seu papel. Nós precisamos, queridos, nos livrar dessas impurezas que nos impedem de receber o amor que vai nos permitir perdoar. Essa é uma noite de liberdade, essa é uma noite, queridos, de libertação. Eu gostaria de ler para vocês algo que vai nortear a nossa reflexão aqui, o finalzinho do Velho Testamento. Há uma promessa, uma profecia. Talvez alguns de vocês já estejam se recordando como termina o Velho Testamento. Malaquias 4, 5 e 6. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É impressionante. Essa profecia fala de algo que aconteceria antes da primeira vinda do Messias, antes da vinda de Jesus. Aqui, especificamente, ele está falando diretamente sobre o ministério de João Batista.
Jesus se refere a isso, quando perguntam sobre os sinais, ele fala, Elias deve vir, ele diz, aliás, já veio, se referindo a João Batista. Então houve um primeiro cumprimento, na primeira vinda de Jesus. Mas o nosso rei está voltando uma segunda vez. E ainda há necessidade desse ministério de Elias, de conversão do coração dos filhos aos seus pais e dos pais aos seus filhos. Agora eu queria observar algo aqui nessa passagem. Sempre que eu lia isso, eu imaginava que os pais, pai e mãe, precisam ter o coração convertido aos filhos, e os filhos precisam ter o seu coração convertido aos seus pais, pai e mãe. Até que eu descobri algo interessante. No hebraico não existe um plural, pais, para pai e mãe. Você se lembra do mandamento de honrar os pais? O que está escrito? Honra teu pai e tua mãe. Não está escrito honra os teus pais. Porque está sempre distinguido, pai e mãe. Não existe um plural único. E aqui nesse texto, ainda que haja necessidade da conversão do coração da mãe para os seus filhos e dos filhos para a sua mãe, não é isso que essa profecia está dizendo. Aqui é o pai, a figura masculina. E por que será? Por que será que existe esta ênfase na figura masculina? A gente vai entender no decorrer aqui dessa ministração, antes que a gente tenha um tempo para orar sobre esse tema, nós vamos perceber a necessidade de termos, então, essa revelação do amor do Pai. E para isso, como nós vimos, nós temos que nos livrar da impureza que contamina a nossa visão a respeito de Deus. Que, como eu disse agora há pouco, é marcada, é filtrada pela nossa experiência ou falta de experiência com o Pai terreno. Por que essa ênfase na figura masculina? Eu vejo bastante claro na Bíblia, queridos, o papel da liderança que Deus colocou sobre o homem. E aqui não há uma diferença de dignidade. O politicamente correto diz, não, isso aí é uma coisa ultrapassada. Homem e mulher são iguais. São sim, em dignidade. Mas nós somos diferentes. Graças a Deus por essa diferença. Somos diferentes, nos completamos. Precisamos um do outro. Em dignidade, como filhos de Deus. Somos iguais, mas temos papéis diferentes, características diferentes, funções diferentes sobre o homem. Porque Deus assim o determinou, repousa a função da liderança. E aqui eu quero dizer algo, antes que alguém fique incomodado e ache que isso é um discurso ultrapassado, quero dizer que é um privilégio para a mulher que a liderança esteja sobre o homem. Porque do ponto de vista da palavra de Deus, a liderança não deve ser exercida de maneira a dominar o outro, e sim a servir o outro. O homem é chamado a servir, através da sua liderança, a sua esposa e a sua casa. Esse é o nosso papel, nós servimos vocês. Na minha casa, por exemplo, quando há um conflito, e quem conhece a minha esposa sabe que ela tem uma personalidade forte, mas graças a Deus, nós lidamos muito bem com essa questão das funções dentro de casa. Nós normalmente conversamos, concordamos, mas se há um conflito e alguém tem que tomar a decisão final, esse alguém tem que ser eu. E eu quero dizer para vocês que essa não é uma posição confortável para mim. E todos aqueles que são maridos sabem que não é uma posição confortável. Porque uma vez, e os maridos vão concordar aqui comigo, uma vez que você tome a decisão em oposição àquilo que a sua esposa achava que devia ter, o caminho que ela achava que devia ter sido seguido, coloca seu joelho no chão, meu querido. E ore para que você esteja certo, porque se você não estiver, na melhor das hipóteses, aquele olhar. Na pior, eu falei. É assim ou não é, irmãos? Por favor, mulheres, sejam misericordiosas com seus maridos, porque não é fácil, realmente não é, a responsabilidade de buscar acertar. Agora, na nossa geração, o homem tem abdicado do seu papel, desse papel tão fundamental. E nós precisamos de um resgate, não apenas da função do marido, mas da função do pai. Qual é, você que é pai, quantos aqui são pais? Homem, pai, levanta a sua mão. Você sabe qual é a sua principal missão na vida do seu filho? Talvez você diga, suprir.
cuidar, prover, sustentar, proteger. Tudo isso é muito importante, mas isso está dentro de uma missão maior. A sua principal missão é ser um reflexo do amor incondicional de Deus para o seu filho. Os filhos precisam de um referencial. E a criança, quando está crescendo, um bebezinho, depois da primeira infância, segunda infância, não adianta você dar uma aula de teologia sobre as virtudes de Deus, sobre os atributos de Deus. Não, ele não vai entender. Para que ele saiba, no momento certo, quem Deus é, ele precisa de um bom referencial. E você foi escolhido por Deus, meu irmão, como um referencial do amor de Deus na vida do seu filho. Agora, a maior parte das vezes nós não estamos cientes disso. Nós paramos, se somos bons pais, na questão do suprir, do prover, do cuidar, do proteger. Paramos aí. E não entendemos que isso tudo é ferramenta para que nós atinjamos aquele propósito maior. Para a maioria dos homens, a tarefa inicial com relação ao filho é fazer o filho. O homem é prático. Tudo é uma questão de fazer. Ele faz o filho. Ele engravida a sua mulher. Mas parece que do momento da concepção em diante fica tudo com a mulher. O homem fica meio à parte do processo gestacional. A mulher, até porque ela é que está carregando o bebê, ela fica profundamente influenciada, muda o humor. Se ela não era muito sensível, ela passa a ser. Se ela era sensível, ela derrete. Qualquer coisinha, porque muda tudo, questão hormonal, sensibilidade, o medo, o cuidado e tantas outras coisas. Agora, o homem fica meio de fora. Eu lembro, principalmente, como eu queria ter sido mais curado antes. Na gestação, principalmente na primeira gestação, na gestação da Laura. A Cláudia às vezes falava, amor, mexeu, vem pôr a mão. Eu ia com tanto medo assim. E eu sentia, para mim não era o neném mexendo, era a barriga que estava mexendo. E assim, passava assim, não sei se era o pé que passava, o pezinho assim, fazia um calombo assim, olha amor, que lindo. Eu falava, aquela coisa esquisita, uma deformação na barriga que estava crescendo. Gente, eu não estou exagerando, é claro que eu não falava isso para a Cláudia, mas eu ficava meio desconfortável. E aí, à medida que a barriga foi crescendo, e foi crescendo porque o bebê estava crescendo, a Laura estava crescendo dentro dela, e a gente só soube o sexo, né, soubemos que ia ser uma menina no final, então não podia chamar pelo nome, e a Cláudia falava, vem conversar com o bebê, é importante. Confesso que eu tentei. E as 2 vezes que eu tentei, eu me senti ridículo. Falei, se alguém me filma aqui, eu falando com uma barriga crescida. É lógico, havia uma expectativa e tudo mais, e prepara o quartinho, não sei o que e tal. Compra as roupinhas. Nesse caso, tinha que ser tudo neutro, porque a gente não sabia se ia ser menino ou menino. Mas assim, o meu envolvimento era esse, era prático. Não tinha um relacionamento. Sabe quando eu me dei conta de que eu ia ser pai? Um dia eu estava dormindo, a Cláudia estava no banheiro, numa manhã. Amor, rompeu a bolsa. Pensa num pulo. Eu dei um pulo da cama. Meu Deus! Vamos para o hospital. Calma, calma, calma. Ela fez uma coisa que ninguém deve fazer, né? Ela foi se maquiar. E ela tomou café da manhã. Tinha que ir em jejum. E eu lá desesperado, ali a Laura se tornou real. E depois no nascimento, gente, o que a gente não faz por um filho, né? Eu não posso ver uma gota de sangue que eu desmaio. Isso não é fraqueza, não é covardia, não é uma situação clínica. Mas Deus conseguiu me sustentar para eu estar lá no momento do parto. Tudo bem, tinha uma cortininha assim. Mas a hora que o obstetra puxou a Laura, ele falou, Antônio, agora você tem que ver. Aí eu fiquei com vergonha. Aí levantei, né? Pensei, seja o que Deus quiser. Aí olhei e não desmaiei. Deus é Deus. Deus é um Deus de milagres. Mas
eu estou contando isso para você entender como nós homens somos e como nós perdemos a possibilidade de expressar uma sensibilidade maior. Somos muito, muito, muito práticos, mas precisamos despertar para isso. Sabe por quê? A criança, principalmente o bebê, e dos primeiros meses, primeiros anos, ele não vai entender que é amado por ser suprido. É lógico, isso ajuda a segurança do bebê. É lógico, a gente segura o bebê, e logo que a Laura nasceu, eu percebi que ela era de verdade mesmo. Então eu dizia muito, como eu amo tanto. Só que ela não estava recebendo amor nas minhas palavras. Sabe como ela estava recebendo? No meu toque, no carinho, no cuidar, no trocar fralda. Pai tem que trocar fralda, sabia? Tem, de vez em quando tem. A gente não tem muita habilidade com isso. Tem que sujar a mão no cocô do filho. Faz parte, isso é amar. Põe amor nisso. Mas nós nem sempre estamos atentos a isso. O filho, o bebê sabe que é amado por causa de toque, cuidado, um banho. E depois, é claro, você vai adicionando as palavras, mas no início é a expressão, é a presença ali, muito próximo. A maioria de nós não teve isso na medida que necessitava. Na verdade, 100% suprido. Ninguém foi. Ainda que o pai tenha tentado, por causa da nossa natureza caída, nós interpretamos, à medida que vamos crescendo, nós interpretamos de maneira a não compreender as manifestações de amor. Coisas que eram involuntárias. Por exemplo, se a mãe ou o pai adoecem, tem que ficar internados 2, 3 semanas, a criança se ressente. O pai fez aquilo, ou a mãe fez aquilo para magoar o filho. Não fez, mas o filho se ressente. E ele interpreta aquilo como um abandono, uma viagem de trabalho. Às vezes, voltávamos e as nossas filhas estavam assim meio arredias. A gente morrendo de vontade de ver, aí parece que a mensagem que elas estavam passando, não, vocês me deixaram com a minha avó, agora eu quero ficar com ela. Pensa num ciúme que eu ficava da minha sogra. Por causa disso, gente, porque a criança interpreta, não é tanto o fato objetivo, mas a leitura que ela faz daquilo. E agora temos uma questão adicional, queridos. Nós não tivemos isso e acabamos perpetuando isso por causa de um mecanismo chamado julgamento. Preste atenção no que está escrito em Mateus 7, 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Depois, na sua casa, abra também Romanos 2, 1 e 2, onde Paulo parece que está explicando isso, esse mecanismo. Ele diz, coitado de você que julga, porque naquilo que você julga os outros, você está se condenando a fazer aquilo que você julga na outra pessoa. Trocando em miúdos, se você julga, você faz aquilo que você não gostava que fizeram com você. Quantos aqui são pais? Pai e mãe agora, levanta a sua mão. Deixa eu ver, segura aí, que estou tentando filmar aqui. Pode baixar a sua mão. Agora presta atenção na minha pergunta. Quantos desses que levantaram a mão, além de mim, você já se viu fazendo com o seu filho coisas que seu pai ou a sua mãe, ou os dois faziam com você, e você não gostar, e você talvez tenha dito para você, nunca vou fazer isso com meu filho. Levanta a mão se você tiver coragem. Praticamente todos. Por quê? A pergunta é, por quê você fazia? Se você não gostava, por que você fez com o seu filho? E não estou falando aqui daquela coisa que é necessária, da disciplina necessária, estou falando de coisas que não eram boas. Por que você fez? Sabe por quê? Está ali. Você julgou. Você se ressentiu. Você emitiu um julgamento, ainda que você não tenha verbalizado, mas aquele ressentimento toma forma de um julgamento. E aí você está se condenando a fazer aquilo com o seu filho. E você percebe que até que nós consigamos quebrar esse ciclo, isso vai passando de geração a geração, padrões que não são bons e que vão interferindo no relacionamento entre pais e filhos. E que vão fazendo com que nós, então, perpetuemos esse estado de coisas. Qual é a implicação disso? Será que há consequências
quando não recebemos manifestações de amor do Pai terreno, ou quando não compreendemos, não lemos, não entendemos como manifestações de amor aquilo que era manifestação de amor. Deixa eu dar um exemplo sobre essa questão de como lemos, de como interpretamos. Uma mulher, eu imagino que ela já faleceu, uma pioneira nessa área de cura interior nos Estados Unidos, esposa de um pastor muito honrado. Ela tinha uma dificuldade. Ela disse que ela, liderando o ministério infantil, final de semana, ela se envolvia com a presença de Deus, nos cultos, tudo era maravilhoso. E durante a semana, a vida espiritual dela se arrastava. Ela orava porque tinha que orar, lia a Bíblia porque tinha que ler a Bíblia, mas ela sentia Deus ausente. E um dia, inconformada com aquilo, ela orou ao Senhor e veio aquela questão dentro dela: você julgou o seu pai. E aí ela quase que brigou com Deus, dizendo: Deus, como que eu posso ter julgado meu pai? Meu pai era maravilhoso. E de fato, pai muito honrado e tudo mais. Mas ela foi investigando seu coração e ela se lembrou de algo. O pai dela, até como uma manifestação de amor, para prover para ela e para os irmãos dela, para casa, trabalhava muito e o trabalho dele envolvia viagens. Ele viajava de segunda a sexta-feira. Estava ausente de segunda a sexta-feira. Estava presente nos finais de semana. E aí ela, mergulhando nisso, nesses fatos, ela admitiu que ainda que no plano da razão dela, ela não se lembrasse de ter se ressentido com o pai dela, no coração dela, ela sentia saudade, sentia falta do pai dela durante a semana. E ela transferiu isso para Deus. E aí, durante a semana, ela não sentia a presença de Deus. No final de semana, que correspondia ao período de que, quando ela era criança, o pai estava em casa, então Deus estava presente, ela se alegrava na presença de Deus. Ela precisou se arrepender desse julgamento que ela fez quando pequena. Cancelou o julgamento. E ela disse que, instantaneamente, ela passou a sentir a presença de Deus todos os dias da semana. Só para mostrar para vocês que não é o fato objetivo. O pai dela não estava pecando contra ela, pelo contrário. Estava trabalhando muito para suprir, para prover os estudos, a roupa, a comida. Mas o coração da criança não é tão nobre quanto a mente. Na mente ela sabia. Diziam para ela: o papai está trabalhando muito porque ele te ama, porque ele quer prover para você. Mas no coraçãozinho, tudo que ela queria era que o pai estivesse presente. A gente observa problemas de relacionamento entre pais e filhos, ressentimentos arraigados no coração de um filho. Quando você vai tentar, por exemplo, evangelizar uma pessoa, você vai falar: queria falar de Deus para você, Deus te ama. E a pessoa responde: Deus? Deus não existe. Como pode Deus existir? Tanta tragédia no mundo, tanta gente passando fome. Você já ouviu esse discurso? Pessoas falarem isso? Certamente, né? Se você não abordou alguém, você sabe de alguém que pensa assim. Tanta tragédia. E se Deus existe, Ele não está nem aí comigo. Isso normalmente revela um relacionamento difícil. Um pai abusivo, ou um pai ausente, um pai que não supriu, ou um pai violento. É interessante, isso para mim, essa questão da projeção da figura do pai terreno em Deus, se tornou muito claro para mim um dia que a minha mãe me procurou. Ela tinha passado pelo Transformados, e ela pediu para ter um tempo comigo e com a Clau. E ela disse: olha, eu fui muito ministrada, mas vocês falaram lá sobre o amor de Deus, falaram sobre essa questão de pai, eu queria que vocês me ajudassem, porque eu não consigo ver Deus, não consigo me relacionar com Ele como um pai de amor. Para mim, Deus está sempre me olhando assim. Ela franziu a testa. Naquele momento, Deus me deu uma chave, porque fisicamente ela tem muitos traços do meu avô, pai dela. Um homem muito digno, muito honesto, muito honrado, mas que era muito severo. E quando ela fez assim, ela franziu aqui a testa, eu me lembrei de um quadro que tinha um retrato do meu avô, que ficava no escritório de casa. E a hora que ela franziu a testa, ela ficou muito parecida com ele. E eu pensei: ela vê Deus como ela via o pai dela. Ela se relaciona com Deus com base no relacionamento que ela tinha com o pai dela, que era um relacionamento frio, distante. E aí,
ela teve que entrar e trilhar um caminho de cura, e eu quero dizer para você que a cura é possível, amém? Através do quê? Disso que nós estamos falando aqui, a necessidade de uma revelação do amor de Deus. Porque, de outra forma, queridos, nós paramos num beco sem saída. Precisamos da intervenção de Deus para superar as nossas dificuldades, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de relacionamento. Mas como fazer isso se a nossa visão de Deus está ofuscada pelas experiências com o Pai terreno? O que é necessário, queridos, para reverter essa situação? E como eu disse, é possível reverter. Observe, aqueles que têm pais vivos, é necessário cancelar toda desonra manifestada contra eles. E aqui talvez alguns de vocês digam: Antônio, mas você não conheceu meu pai. Quero dizer para você que, de fato, não conheci a maioria dos pais aqui, alguns sim, mas mais uma vez eu conheço o meu Deus, que manda honrarmos aos pais. E aí alguém diga: mas meu pai não era honrável. Não sei se era ou não era, mas o seu papel era ao menos tentar honrar. E honrar envolve respeitar, obedecer, apoiar, amar. Pelo menos tentar fazer isso. Pelo menos não desonrar. Mas a questão é que, à medida que íamos crescendo, para alguns que tiveram pais, que eu vou chamar aqui de pais cruéis, violentos, a única resposta possível era a desonra. Ainda que você não tivesse a intenção. Uma criança debaixo de uma humilhação muito profunda, de violência física, de violência verbal como um mecanismo de defesa, ela rejeita, ela julga e ela desonra. Mas mais uma vez eu quero dizer, é tempo de reverter isso. Amém? Porque agora você é adulto, você está recebendo essa verdade. Aqueles cujos pais faleceram, o que você deve fazer? Talvez você diga: mas como eu vou cancelar a desonra? Libere o seu coração através do perdão. E aqui eu quero dizer que é uma questão interior, que alguns falam assim: mas como eu vou liberar perdão para o meu pai, se meu pai está morto? Não, é entre você e Deus. O perdão sempre é uma questão entre você e Deus. E aqui eu quero deixar uma dica para você, porque nós vamos orar a respeito de perdão. Pelo amor de Deus, não estrague tudo, tá bom? Que jeito você pode estragar tudo? Você chegar para a pessoa que você crê que te ofendeu, que te magoou, dentro da sua casa, ou qualquer outra pessoa, e dizer: olha, estou aqui para dizer que eu te perdoo. Se a pessoa nunca tinha pedido perdão para você, talvez você vai criar um problema que não existia, do ponto de vista dela, que ela vai dizer: mas está me perdoando de quê? Eu nunca te fiz nada. Resolva entre você e Deus. Você só deve dizer para a pessoa que você a perdoa se um dia, lá atrás, ela tinha pedido perdão a você e você tinha recusado. Aí sim você deve procurá-la e liberar palavras de perdão abençoando-a. Tá certo? Mas, de outra forma, resolva entre você e Deus. Aqueles que não conheceram seus pais, também é necessário uma liberação de perdão. Ah, mas como se não conheceu? Pessoas que não conheceram os pais, principalmente aqueles que sabem da história. O pai abandonou, não quis saber. Quando a mãe ficou grávida, saiu, foi embora. Ou foi embora quando você era muito pequenininho, você não conheceu. Há um ressentimento. Vou mais longe. Como eu disse, não importa o que aconteceu objetivamente, importa aquilo que a criança interpretou e aquilo que ela leu. Pais falecidos. A criança era pequenininha, o pai faleceu. Você não tem nem lembrança do seu pai. Um ressentimento ficou porque você queria o seu pai ali. Ah, mas não faz sentido eu liberar perdão para alguém que não me fez mal. Mas o seu coração precisa dessa liberação. Aqueles que são pais, sobretudo se os seus filhos ainda estão dentro de casa, é importante aquilo que nós falamos, que você compreenda a partir de hoje que o seu papel fundamental é expressar o amor incondicional de Deus para os seus filhos. O que nós, quando meninos, precisávamos? O que o seu filho precisa? Você que é pai de menino, precisa de uma figura forte, viril, mas também que dê afeto, carinho e toque. Eles precisam crer que se algo acontecer fora de casa, eles podem dizer àqueles que os estão afligindo: vou contar tudo para o meu pai. Há meninos que nunca puderam dizer isso, porque se dissessem isso, o pai ainda ia bater neles, falar: seu covarde, porque você não deu conta daquela situação. As meninas precisam, sobretudo,
de atenção, amparo, elogios, toque, expressões de amor. Os meninos também precisam, e as meninas também precisam daquilo que eu falei para os meninos. Estou falando de ênfases distintas apenas. Na questão de meninas, gente, eu sou mais PhD, né? Vivi num lar muito feminino, fui criado com minha mãe, uma avó, uma tia e 3 irmãs. Eu sobrevivi. E agora vivo num lar, minha esposa e minhas 2 filhas. Estou sobrevivendo. Muito feliz, muito realizado, mas do universo feminino eu entendo bastante. Se é que é possível entender algo do universo feminino. Gostei daquilo que você publicou, Danilo, né? Que a Sandra tinha posto lá e você compartilhou. É aquilo mesmo, né? Como agradar uma mulher. É um manual enorme, né? Coisa básica. Mas, uma vez, quando as minhas filhas pequenas estudavam aqui no Crescei, acho que era perto do Dia dos Pais, era para fazer um bilhete. Eu gosto do meu pai por quê? Aí elas tinham que completar aquilo. Aí veio o cartão da Laura. Eu sou feliz porque o meu pai é pastor e ele fala de Jesus de verdade. Aquilo foi um prêmio para mim. Algo tão tremendo, tão maravilhoso. Eu senti que eu estava passando para minha filha realmente uma paixão pelo Senhor. E o fato de ela já não estar traumatizada, porque há tantos filhos de pastores traumatizados, e graças a Deus, aqui nós cuidamos tanto dessa questão familiar, que nós não vemos filhos se afastando do Senhor em virtude de os pais não terem dado atenção a eles. E a Lívia mandou, no bilhetinho dela estava escrito, que ela sabe que ela é amada, porque eu a abraço em todos os lugares, porque eu faço farrinha com ela. Ela odiaria estar me ouvindo falar aqui, se ela estivesse aqui, ela está lá no acampamento, porque agora, na adolescência, sabe como que é, né? Quando era criança, amava que eu abraçasse em qualquer lugar. Na adolescência, você está no shopping, assim, vem alguém da escola, parece que eles dão um passo mais na frente, né? Não quer ser visto com você. Eu só não fico bravo porque eu era assim também. Normal, né? Processo chamado de individuação, né? Eu não sou você, eu sou diferente de você. É normal. Dói na gente, mas a gente supera. Queridos, nós precisamos, como eu disse, e aqui estamos praticamente encerrando, de uma revelação do amor do Pai. Às vezes a gente crê que tudo que necessitamos é conhecimento. Mas não, queridos. O conhecimento aqui, na razão, não vai ajudar. Conheço pessoas que podem escrever um tratado sobre o amor de Deus. Vão dizer das palavras gregas para definir amor, vão dizer o amor de Deus é o amor ágape, que significa isso, isso, isso. E nunca tiveram, num nível mais profundo, uma experiência com o amor de Deus. Nós precisamos liberar para isso, como eu disse, se o que nos impede é aquele filtro que macula a maneira como nós vemos o Pai Celestial, nós precisamos nos liberar desse filtro, através de uma liberação de perdão. Uma vez, para levar uma pessoa a perdoar, ela contou as atrocidades que o pai dela tinha feito para ela, para sua mãe, para a família toda. E assim, a gente que está de fora, né, que não incorre no risco de desonrar o pai, mas pensando no pai dessa pessoa, eu pensei, puxa vida, que homem cruel, porque ele fez isso. E aí, tentando levá-la a perdoar, eu e a Cláudia fazíamos a pergunta, o seu pai merece o seu perdão? E ela, chorando, ela dizia, merece. Aí, gente, eu sou muito tranquilo, mas nessa hora eu fiquei bravo, indignado, não com ela, mas com a situação, e eu disse para ela, ele não merece. Não, você está rindo, mas é verdade, não merece. Mas perdão é justamente isso, é dar um presente que a pessoa não merece. Se ela merecesse, não seria perdão, não seria graça, não seria misericórdia. Deus nos perdoou, não porque nós merecíamos, não, mas porque Ele é amor, e nós devemos perdoar, diz a palavra, assim como Deus em Cristo nos perdoou, sem a pessoa merecer, sem a pessoa pedir perdão. Deus nos perdoou lá atrás, na cruz, não, antes, na eternidade passada, quando Ele decidiu que Jesus seria morto por causa dos nossos pecados, a disposição de perdoar já estava estendida, ainda
que nós não merecêssemos, nós não merecíamos e nós não merecemos agora. Assim como a pessoa que te ofendeu, que te magoou, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, quem quer que seja, não merece o seu perdão. Mas se você quer viver uma vida melhor, você precisa perdoar. Você tem a escolha. Ah, mas eu não consegui. Lembra-se do começo? Você quer ou não quer? Você quer viver melhor? Nessa noite, Deus quer curar os nossos relacionamentos. Eu trouxe essa ênfase sobre o Pai, justamente porque nós podemos perdoar mais facilmente através desse caminho que eu chamei de caminho do perdão. Uma revelação do amor do Pai. Mas isso envolve os outros relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, filhos e pais, amigos. Expanda isso. Relacionamentos, todos os relacionamentos interpessoais. Se você quer viver melhor, você precisa perdoar. Quando eu estava preparando essa palavra, hoje à tarde, meio de última hora, eu liguei para o meu pai e eu falei: pai, eu quero te honrar nessa noite. E eu vinha conversando com a minha filha, sem saber se meu pai estaria aqui, e ele está. Pai, fica em pé, por favor, que eu quero te honrar. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Pai. Mas eu vinha conversando com a minha filha e, gente, eu até estou mudando o discurso. Eu falava, eu não choro, né? Eu era seco, gente. Agora, qualquer coisa, estou chorando, estou ficando até com raiva de mim. Mas eu vim falando com ela e a minha voz embargou e eu já fico com raiva porque eu não gosto de chorar perto das outras pessoas, né? Ainda que seja minha filha. E aí ela pôs a mão na minha mão assim, e aí eu chorei mais ainda. De pensar, talvez você não tenha, e ainda assim, Deus vai te dar uma oportunidade essa noite de ter uma liberação do seu coração. Mas eu pude colocar o foco no legado do meu pai. Eu falei sobre meu avô paterno, e que assim, pensa num homem honrado. Eu tinha 7 anos quando ele partiu. Mas assim, o que se ouve do meu avô é que era um homem honesto. Do meu avô materno, do meu avô paterno. A mesma coisa, isso eu convivi até alguns anos atrás, quando ele bem velhinho partiu. Assim, nunca vi uma vírgula de desonestidade, como é o testemunho que eu tenho a respeito do meu pai. E naquilo que nós desonramos aos pais, a vida não vai bem com a gente. Naquilo que honramos, a vida vai muito bem. Eu nunca tive problema com relação à honestidade, de maneira alguma, nenhuma vírgula, porque eu honrei o meu pai, e honro o meu pai, quero honrá-lo publicamente, pela honestidade dele. Ao ver grupos de redes sociais, de gente que conviveu com ele quando ele era novo, e eu pequenininho, falar, seu pai, que saudade, que honestidade, que honradez. E de tudo, porque, como eu disse, a nossa ótica é falha. Eu podia escolher olhar para aquilo que eu interpretei, que eu não sei se foi uma falha objetiva do meu pai. Podia colocar o foco nisso, nas dificuldades que tivemos. E durante muito tempo, eu confesso para vocês, eu coloquei o meu foco nisso. E a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e colocando o foco naquilo que deve ser colocado. E eu resolvi entender que a parte da objetividade de Deus, tudo é tão relativo, tudo é tão subjetivo. Eu comecei a olhar para a minha vida e pensar que, provavelmente, objetivamente, eu errei mais que meu pai. E quando eu penso nas minhas filhas, algo que eu já disse para elas, em conversas mais sérias, assim, eu digo, filhas, eu já errei com vocês, mas eu quero que vocês saibam que as vezes que eu errei, eu estava tentando acertar. E esse é o meu testemunho a respeito do meu pai. Eu prefiro enxergar dessa forma. Certamente, porque ele não é perfeito, ele teve erros, mas eu não vou nem julgar o que foi erro, o que foi acerto. Aquilo que eu li como erro, eu entendo, pai, que você estava tentando acertar. Porque eu quero um legado diferente, eu quero viver diferente, eu quero ser um pai para as minhas filhas, um pai que elas precisam. Não sou perfeito e preciso contar com a misericórdia delas em relação a mim. E sabem, as lembranças que eu decidi ter não são as lembranças dos conflitos,
A maior parte deles, eu admito, causado por mim, Pai. Pela minha dureza. Mas sabe qual lembrança, Pai, eu tenho? Alguns presentes que você me deu bons presentes. Mas o melhor deles não custou muito. Foi uma Bíblia. A minha primeira Bíblia foi você que me deu. E a lembrança mais querida que eu tenho a seu respeito, eu já falei isso para você. Sobretudo naquele período em que você era um pouco pai, um pouco mãe. É de bem cedinho acordar lá na fazenda para vir para Ribeirão estudar. E você já estava lá com o seu chimarrão e a sua Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus. E me orientando. Porque na adolescência eu comecei a ter uma experiência com Deus. E meu pai falava, meu filho, você não pode ler a Bíblia de maneira supersticiosa. Eu pensava assim, o que Deus quer falar comigo? Eu abri a Bíblia assim. E aí meu pai falou, você precisa ler toda a Bíblia. E se há um legado que eu quero transmitir para as minhas filhas, e que se eu posso deixar um exemplo para vocês, é de amor a Deus e a sua palavra. Amém. Sabem, queridos, nessas questões de família, há tanta coisa que, sim, não entre nessa vereda do julgamento. Infelizmente, a Conceição, a esposa do meu pai, não pôde estar aqui, mas transmita isso a ela. A minha gratidão. Não tivesse mais nada, e tem o bom relacionamento hoje, como somos acrescentados por refletir, ouvir as opiniões dela, conviver um pouco mais. Mas se não tivesse nada disso, só o fato dela te fazer feliz, já seria razão para agradecer. Queridos, esse foi meu momento particular em que eu fiz questão de trazer, porque eu quero lançar boas sementes, e você precisa fazer isso também, amém?